Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Douglas Freitas e hoje nós iremos falar sobre o direito dos amantes. Dentro da atual conjuntura do direito, há uma proposta que todas as famílias devem ser protegidas. Se a família é aquela família tradicional, homem, mulher e filho, nós vamos ter proteção do direito. Se é homem e homem, vamos ter também proteção do direito. Se é mulher e mulher, igualmente, ou seja, não importa se a relação é hétero ou homoafetiva, nós vamos ter total proteção do direito. E quando eu digo total proteção, seria previdência, direito de família, direito sucessório e por aí vai. Acontece que atualmente há uma nova composição de família que não é uma família nova, é uma forma antiga de composição familiar, mas que recentemente o judiciário tem dado proteção, que são chamadas famílias poliafetivas, que são famílias que num primeiro momento nós vamos estar dizendo que é 2 ou 3 famílias paralelas. Como isso funciona? É uma situação complexa, mas bastante simples ao mesmo tempo. Primeiro, imagine que a pessoa tenha uma família numa cidade e na outra cidade ele tenha também uma outra família, ou seja, ele tem uma mulher numa cidade e ele tem uma mulher em outra cidade. No primeiro momento, a mulher da segunda cidade, nós vamos dizer que é a amante. Ah, mas ele já está há 10 anos com ela. Não importa. É escondido, ninguém sabe, só pouquíssimas pessoas sabem. A pessoa não coloca no Facebook, não coloca no Instagram, ninguém conhece aquele relacionamento paralelo. É amante. Não importa o tempo. E quando eu falo amante, eu estou falando da concubina ou do concubino, porque nada impede de nós termos uma mulher com 2 homens em cidades diferentes, ou na mesma cidade. A questão é que sejam relacionamentos diferentes. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o concubino, que não tem direitos. Agora, se a pessoa naquele segundo relacionamento, todos conhecem, a pessoa posta no Facebook, é algo público, é algo notório, provavelmente nós não teremos mais uma relação concubinatária, nós vamos ter uma relação paralela. E aí, neste caso, tem direitos. São chamadas famílias paralelas. Quando elas se conhecem e se aceitam, não há dúvida alguma, são famílias paralelas, há direito de família e todos têm proteção. O Tribunal Gaúcho, e aí eu cito o desembargador Rui Portanova, tem inclusive uma nomenclatura interessantíssima, que é a chamada triação, que é uma meação dividida em 3, então é uma triação. Então nós vamos ter inclusive divisão patrimonial entre esses 3. A base de cálculos, aí podemos discutir isso no outro vídeo. A questão é que, quando elas não se conhecem, aí a situação fica um pouco mais complicada. Nós vamos ter que analisar se existe uma relação putativa, ou seja, aquela segunda família tem conhecimento da primeira família? Porque se tem conhecimento da primeira família, existe uma discussão dentro do judiciário se ela pode ser ou não chamada de família, porque o amante, quando sabe do primeiro relacionamento, ele se aceitou nessa postura de amante. Entretanto, quando ele não sabe da primeira família, ou seja, ele está enganando 2 famílias, e muitas vezes essas famílias só vão se descobrir no momento da morte, porque em vida ele conseguiu estar em 2 lugares, mas na morte não. Essas 2 famílias vão ter proteção, porque nós vamos ter famílias paralelas. Então, a grande questão que o direito hoje discute é que, quando nós temos 2 famílias paralelas, e elas não se conhecem, provavelmente nós vamos ter aqui uma união paralela, nós vamos ter famílias paralelas e nós vamos ter sim proteção a ambas as famílias. Agora, quando uma conhece e a outra não, provavelmente nós vamos ter uma relação de adultério, de amante, e aí provavelmente não vai ter direitos. Claro que há exceções, dependendo do caso concreto. Mas, quando ambas se conhecem e se aceitam, novamente nós vamos ter um direito de família, nós vamos ter proteção. Até porque muitas vezes essas famílias, quando se conhecem, se aceitam, às vezes até fazem arranjos sociais que elas vivem juntos, como teve o caso de Tupã, onde houve uma escritura de união estável a 3. Então, estas conjunturas atuais, elas mostram a modernidade do direito. O que é importante, porque muita gente é extremamente contrário a isso, dizendo que o direito ele tem base monogâmica, e realmente o direito tem base monogâmica, mas nós temos que entender que, por conta de um Estado democrático de direito, onde a Constituição se propõe a proteger todas as entidades familiares, nós temos que entender que, para mim, talvez para você, esta forma de constituição de família não sirva.
Mas aí a grande questão é, para mim não importa se nós vamos ter ou não direitos para esse tipo de família, porque para as famílias que vivem assim, é para elas que importam. Então, se elas se aceitam, se elas se organizam dessa maneira, não pode o Estado dizer que não podem viver assim. O Estado não pode ditar a forma como as famílias se compõem, não pode ditar a forma de como as pessoas buscam ser felizes. Então, em resumo, é que se a família se constituiu dessa maneira, não pode o Estado proibir esta constituição familiar, mesmo que fira o princípio da monogamia. Então, aonde eu quero chegar? As famílias paralelas é uma realidade e o direito não está mais cego a esta realidade, como alguns anos atrás enxergou também as relações homoafetivas, entre outros grandes avanços do direito. Maiores informações a respeito desse conteúdo, vocês acessem o meu site www.douglasfreitas.adv.br, tem um slide só sobre esse conteúdo, o link vou deixar aqui na descrição do canal. Curta a nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/Douglas Freitas Advocacia. Curta esse vídeo, compartilhe e assine o canal. Até!